Você se considera um pai de valor? Você se considera um pai de valor? Nós temos que ser um pai de valor. Eu creio que muitos casais estão felizes por ser pai, e para aquelas pessoas também que vão ser pais, né? Porque hoje eu quero dar aqui algumas orientações dos pais à luz da palavra do Senhor. Eu falo que ser pai é um privilégio muito grande, mas também é uma imensa responsabilidade. Não basta apenas você gerar filhos, é preciso fazer grandes investimentos na vida deles para educá-los e prepará-los para uma vida. Muitos homens tornam-se famosos e alcançam o apogeu do sucesso na carreira profissional. E tem muitas pessoas dessa forma, dessa maneira. Mas pouco tem êxito no recôndito do teu lar. Muitos, infelizmente. Grandes homens como Isaac, como Jacó, cometeram sérios erros na criação de seus filhos. Homens que exerceram uma liderança espiritual sobre aquelas multidões, como Eli, como Samuel. Eles não lograram êxito na formação dos seus filhos. Eles não tiveram aquela responsabilidade como deveria ser como pai. O maior rei de Israel, depois de grandes vitórias, sofreu uma das maiores derrotas no lar. Um dos maiores reis foi o rei Davi. Tem aquele famoso francês, filósofo, historiador, Jean-Jacques Rousseau. Esse aí das pessoas bem antigas conhece o seu histórico. E eu falo que ele, como um grande historiador, também ele abandonou seus filhos, negando a prática na teoria. Eu falo que a paternidade responsável, irmão, é um grande desafio ainda hoje. Então vamos observar à luz da palavra de Deus alguns princípios importantes para os pais. Em primeiro lugar, o pai tem que ser um exemplo para os seus filhos. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 6, 4 a 7, aquilo que nós lemos agora. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar. Eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos nessa noite. Antes de um pai ensinar os seus filhos, ele precisa viver o que está ensinando. Quantas pessoas, quantos pais começam a dizer assim: meu filho não faça assim, assim, assado, mas ele mesmo não faz aquilo. Ele não obedece. Quantos pais, infelizmente, está falhando nessa ação, nessa atitude? Quer que os filhos sejam bons, mas ele mesmo não é. Quer que seus filhos sejam uma pessoa educada e ele não é. Quer que seus filhos sejam uma pessoa direita, mas ele mesmo não é. Então eu falo uma coisa: antes de você ensinar os seus filhos, você tem que ser. Isso é muito importante. Quantos pais hoje, que infelizmente está aquém daquilo que os seus filhos gostariam. Albert Schweitzer disse corretamente que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única e eficaz de fazer. O pai não pode apenas ensinar o caminho aos filhos, mas ensinar no caminho. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 22, 6, ensina os filhos no caminho a qual devam andar, e quando crescer, jamais ele vai desviar. Nós temos que ensinar, nós como pai, ensinar os nossos filhos como devem caminhar. Mas infelizmente, muitos
não ensina. E muitas vezes eu tenho colocado na minha mensagem, muitos pais nós apresentamos as crianças a Deus, mas muitos pais não apresentam a Deus aos seus filhos. Essa que é a verdade. Os pais muitas vezes falham, mas nós temos a oportunidade de mudar essa história. Nós temos a oportunidade de ensinar verdadeiramente aos nossos filhos como é bom fazer com que eles possam trilhar de uma forma excelente. Eu falo que o pai é como um espelho. O espelho, embora mudo, ele demonstra. Precisamos de pais que sejam modelos de honestidade, de piedade, de pais que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Daquele pai que ama a Deus, vive com Deus, e ensina os filhos pelo exemplo. Não podemos, os pais não podem simplesmente ser aquele carrasco dentro da sua casa. Ontem eu estava comentando que muitas vezes tem filhos e filhas que não vê a hora de completar 18 anos e dá o fora da casa porque não suporta ver a atitude do pai. Principalmente com relação à tua esposa, à tua família. Briga, degradia, xinga, fala palavrão, fala tantas coisas. E infelizmente aquele filho ou filha fica à mercê de uma questão. Eu falo uma coisa para você, meus irmãos. Nós precisamos ser modelo para os nossos filhos. Amém, igreja? Precisamos ser modelo. Eu falo que se o pai não for aquele homem que ama Deus, que vive com Deus, ele não pode ser exemplo. É por isso que quando nós lemos esse livro de Deuteronômio, diz que antes de instruir os nossos filhos acerca de Deus, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu vou falar do amor de Deus se eu não conheço Deus? Como que eu vou falar de um homem se eu não conheço? Como eu vou falar de Jesus se eu não conheço Ele? Antes de inculcar em nossos filhos os preceitos de Deus, devemos ter no coração a palavra de Deus. E uma das coisas que nós prezamos nessa igreja é levar a palavra de Deus para as pessoas terem um bom relacionamento e um bom comportamento. Isso é muito interessante, para que as pessoas não tenham um falso preconceito de que é uma igreja evangélica. Eu falo que nós temos que ter a maior seriedade para a instrução para os nossos filhos. Não podemos dar aquilo que nós não temos. Não podemos exigir para os nossos filhos aquilo que nós não vivemos. Filho, você tem que ser educado, mas você não é. Filho, você não pode falar palavrão, mas você fala. Eu falo que o exemplo o exemplo não é uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz de fazê-lo. Uma das grandes tragédias da família, meus irmãos, é que, principalmente nessa era contemporânea, é que os pais deixaram ser modelo para os filhos. Deixaram. Muitos pais tropeçam na palavra e falham na conduta. Aí eu pergunto para você, aonde você prefere que os seus filhos estejam? Na igreja ou na balada, nas noitadas, nas drogas, nas prostituição, e você ficar acordado até de madrugada esperando teus filhos voltar? O que você prefere? Fala com você mesmo. Fala com você mesmo. O que você prefere? A inconsistência na vida e nas palavras esvazia a autoridade dos pais. Porque na realidade os pais precisam ser espelho para os seus filhos. Eu falo que o espelho não grita, demonstra. Não faz discurso, revela. Os pais precisam amar a Deus, andar com Deus e ser exemplo para os seus filhos.
se vocês quiserem vê-los andando também nessa mesma vereda. Caso contrário, isso não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer. Em segundo lugar, um pai é alguém que encontra tempo para seus filhos. Exemplo lindo disso é Jó. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Eu falo, quem ama prioriza, irmãos. Quem ama prioriza, quem ama encontra tempo para aquela pessoa que ama. Eu estava falando ontem, né? Eu não sou muito de mexer em Instagram, né? Se eu mexer, acho que umas 2, 3 vezes. E quando eu estava mexendo, eu encontrei uma coisa interessante. Uma coisa que eu fazia quando pequeno. Eu fazia quando pequeno. Andar de carrinho rolimã. Mas quem construía carrinho de rolimã era eu mesmo, né? Esse dia eu abri lá, eu vi o Marcinho com as 2 meninas andando de carrinho de rolimã. Eu falei, olha só que coisa bonita, né? Que coisa linda. Depois colocou a esposa dele na frente também. A esposa dele falou assim, eu vou cair. E também acho que eu vi o Renato, né? Acho que eu vi o Renato também andando. Mateus também? Mateus também, andando de carrinho rolimã. Daí eu falei assim, olha que coisa interessante. E esse dia eu fui na casa do irmão Bruno, também vi um carrinho de rolimã lá, né? Um carrinho de rolimã. Falou, tá voltando de novo. Daí o Marco falou assim, eu tenho a pronta entrega. Daí, cadê o Marco? Tá, eu tenho a pronta entrega. Irmãos, se vocês não sabem, eu vou dar uma dica para você, viu, Marcos? Faz um freio assim no carrinho de rolimã, porque antigamente a gente tinha até um freio assim, ó, no caminho, né? Não é no que chute não, né? Mas, gente, é interessante isso. É interessante isso. Brinca com teus filhos. Brinca, né? Jogar burca, aquelas bolinhas de gude. Tem criança que não sabe, será que isso aqui é bala? Não sabe. Não sabe. Rodar peão, né? Quantas pessoas rodou peão aqui já? Gente, é gostoso demais. Tem pessoas que falam assim, que é isso, será? Tem que comer com feijão? Né? Não sabe, irmão. As pessoas não sabem mais nada. As crianças hoje não sabem nada. Sabe qual que é o brinquedo das crianças hoje? Celular. Os pais não estão priorizando mais os filhos. Até estava contando um fato, que o filho estava sentado no sofá do lado e o pai lá em frente da televisão. Aí o pai perguntou assim, o que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser televisão, porque o senhor dá mais atenção para a televisão do que para mim. Percebe o que eu quero dizer? E muitos pais é assim, irmãos. Pergunto para você, papai e mamãe, você tem conversado com seus filhos? De que forma você tem conversado com seus filhos? De que forma, de que maneira você tem conversado com seus filhos? E também eu falo, irmãos, não é só o homem, mas a mulher também. Eu falo, uma das coisas mais terríveis é que o casal deve se entender. Nós temos atrito? Temos, irmãos, temos. Vou dizer não. Nós temos, irmãos. Mas nós precisamos ser relevantes com tudo isso. É por isso que eu falo, quem ama prioriza, irmãos. Se você não priorizar os seus filhos hoje, sabe por quê? Uma coisa que eu vou te falar. Essas crianças, quando tiver 20 anos, vão saber que andou com um carrinho de rolimã junto com o pai. Vai ou não vai? Vai. E se daqui 20 anos alguém perguntar assim, você já andou de carrinho de rolimã? Vai falar, isso existe? Não sabe, irmão. Rodar pneu, alguém já rodou pneu aqui?
A pior coisa não é rodar o pneu, é se eu entrar dentro do pneu e a pessoa te rodar. Eu falo assim, quem ama, irmão, quem ama encontra tempo para aquela pessoa que você ama. Se você ama verdadeiramente seu filho, você encontra tempo. Eu falo que um pai jamais sacrifica o importante no altar do urgente. Tudo à nossa volta tem aquele apelo de urgência, mas nem sempre o urgente é importante, mas os filhos são importantes. Os filhos são importantes. Eles merecem o melhor do nosso tempo, amém, irmãos? Amém, irmãos? Quero ver, hein? Merece o nosso tempo, na nossa agenda, da nossa atenção. Fiquei feliz aqui quando começou aquelas crianças tudo cantar. A primeira coisa que a Branca pulou foi abraçar o pai. Eu creio que até chorou no colo do pai. É bonito isso, irmão? Claro que é bonito, irmãos. É bonito demais. Bonito demais. Porque os filhos são importantes. Eles merecem o melhor do nosso tempo, da nossa agenda, da nossa atenção. Se um pai está tão ocupado a ponto de não ter tempo para os seus filhos, ele está ocupado demais. Está ocupado demais. Então eu falo uma coisa para vocês hoje, meus irmãos. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso do relacionamento com seus filhos. A herança de Deus na vida dos pais não é o dinheiro, mas os filhos. Porque a própria palavra do Senhor diz lá no Salmo 127, 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão, irmãos. Irmãos, Deus é presente para você. Então guarde, cuida deles, cuida. A coisa mais importante. E vocês, mamães que já estão com seus filhos no ventre, ore, abençoe os seus filhos. Essa é a coisa mais importante. No Salmo 139, 16, que Deus está escrevendo uma história linda para aquela criança. Ainda não está formado, mas está escrevendo uma história linda, maravilhosa. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro, olha lá, no livro de quem? De Deus, foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda, irmãos. Olha que coisa bonita. Olha que coisa interessante. Sabe por quê? Porque no momento que você começa a abençoar os seus filhos, Deus está ouvindo. É por isso que eu tenho muita preocupação daqueles pais que rejeitam os seus filhos. Ah, não, eu não queria ter agora. Quando você fala essas palavras, você está lançando um espírito de rejeição na vida daqueles teus filhos. Se eu não me engano, lá em Provérbios 18, 21, que há poder nas tuas palavras. A morte e a vida está no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Irmãos, se você profetizar a vida, você vai estar colocando vida. Se você está lançando um espírito de rejeição, por isso que eu sempre falo, isso é provado cientificamente. Se você quer um filho e vem uma filha, você diz assim, eu não queria filho, mas queria filha. Você está lançando um espírito de homossexualismo. E ao contrário, o espírito de lesbianismo. É por isso que muitas vezes nós temos cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós profetizamos. Há poder naquilo que você fala. E uma das coisas que você nunca deve falar: ô seu desgraçado, ô seu moleque, ô seu inútil, você é imprestável, você não deveria ter nascido. Você está lançando maldições na vida
dessas crianças. Você nunca deveria ter nascido. Tenha cuidado com as tuas palavras. Tenha cuidado. Eu falo que nós temos que ter muito cuidado. Eu falo que tem muitos pais, para se livrar dos filhos, compra presente. Compra presente. Os filhos não querem presente. Os filhos querem a tua presença. A tua presença. Jó era um homem rico, ele tinha uma agenda congestionada, tinha muitas propriedades, rebanhos, servos, mas ele dedicava o melhor do seu tempo para conversar com seus filhos. Isso é muito importante. Pergunta para você mesmo, pais que estão aqui, você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelos seus filhos? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou perguntar para os filhos depois, hein? É uma realidade, irmãos. Tem pais que não oram nem para os filhos. Não ora. Não abençoa. Em terceiro lugar, irmãos, o pai é alguém que equilibra correção e encorajamento. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 6:4: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina, na admoestação do Senhor. O rei Davi, irmãos, ele pecou contra os seus filhos porque não gostava de contrariá-lo. Essa que é a verdade. O sacerdote Eli é acusado de amar mais os filhos do que a Deus, mas o seu amor não era responsável, pois ele estava sendo conivente com o erro dos seus filhos e não teve pulso para corrigi-los. Quantas vezes os pais agem dessa forma, vê o filho errando e não tem a capacidade de corrigi-los, não tem a capacidade de corrigir. Deixar de corrigir os filhos, irmãos, é um grande perigo. Eu já vi criancinha dando tapa na cara da mãe e o pai dando risada. Ai, que gracinha. Se hoje dá um tapa, amanhã ele, com 15 anos, é perigoso levar essa mulher a óbito. É verdade ou não é, irmãos? De vez em quando nós temos que ter a correção, irmãos. Sabe por quê? Porque a psicologia moderna hoje diz assim: não, deixa os filhos fazer o que quiser. Deixa nada, irmãos. Deixa não. Eu falo que a correção precisa ser equilibrada com o encorajamento. Os filhos precisam ser estimulados pelos seus pais. Aquele elogio sincero e apreciação dos filhos são uma ferramenta muito importante na formação emocional dos seus filhos. Sabe quando aquele filho chega assim, fala assim: pai, eu tirei 8. O pai fala assim: não fez mais que obrigação. Matou teu filho. Matou teu filho. Você deveria dizer assim: meu Deus, que legal, meus parabéns. Eu creio que você vai ainda ser melhor, porque essa já foi uma atitude de melhora para a tua vida. Tem pais que não estimulam nada, traz lá um boletim. Depois eu vejo. Não se interessa. Graças a Deus que não tem pais assim aqui. Então eu fico pensando, irmãos, os filhos precisam ser amados. Se você não ama os seus filhos, não adianta, irmão. Precisa ser protegido, precisa ser orientado. Pai, olha, Deus me visitou tanto hoje, que eu chorei tanto na presença de Deus. Isso aí deve ser um sentimento assim, passageiro. Misericórdia, abraça seus filhos, mas que bênção, meu filho. Que bênção, minha filha. Continue a buscar dessa forma. Continue a buscar, porque eu creio que Deus tem muito mais para você.
estimule, abençoe seus filhos, irmãos. Eu falo, correção sem encorajamento é castigo, irmãos. Não sabe nem por que está sendo corrigido. Encorajamento sem correção é bajulação, concordar com o erro. Irmãos, a coisa é complicada, irmãos. A coisa é complicada. Ambas as atitudes estão fora do propósito de Deus. E eu falo uma coisa: não pense que não tem professores batalhando. Não pense que tem professores dessa igreja batalhando para levar o melhor para os seus filhos. Não pense, irmãos, estão batalhando. Eu tenho acompanhado essas pessoas que estão fazendo de tudo para projetar algo novo, interessante, para que as suas crianças possam ser algo especial para a tua vida, para a tua família. Aí eu pergunto para você nesta noite: vocês estão percebendo que os teus filhos estão melhorando ou não? Quantas pessoas que é papai e mamãe aqui? Vocês estão percebendo essas criancinhas estão melhorando ou não? Vamos ver. Sim ou não? Gente, é bom ver essa expressão. É bom, é bom. Em quarto lugar, um pai é aquele que cuida da vida espiritual dos filhos. Efésios 6,4: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na demonstração do Senhor. Não basta ao pai dar casa, dar comida, roupa, educação, segurança para os seus filhos. O pai precisa prioritariamente conduzir seus filhos pelo caminho do Senhor. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O pai deve gerar seus filhos não apenas biologicamente, mas gerá-lo espiritualmente. Isso é muito importante, porque se você gerar teu filho espiritualmente, você não vai ter trabalho. Você não vai ter trabalho. Sabia disso? Quando o teu filho é educado, você tem que levantar as mãos para os céus e dizer: graças a Deus. Quantas filhas, filhos que quando chega entrega a sua vida para Jesus, dentro do seu lar muda. É verdade. Mas quando isso acontece, talvez até os pais que não conhecem verdadeiramente a Cristo ficam assim um tanto que contristados. Sabe por quê? Porque lá em Mateus capítulo 10, 34, 35, 36, vai ter uma situação constrangedora. Sabe por quê? Porque quando as pessoas, olha aqui, ó, não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, uma espada. Olha a palavra de Jesus: não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Falando, ué, Jesus? Falar uma bobagem dessa? Mas olha o que fala lá: pois eu vim causar divisão. Aí ainda pior ainda, hein? Vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Mas agora está ferrado, hein? Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Sabe por que isso, irmãos? Porque quando a pessoa aceita Cristo na vida, qual que é a primeira coisa que os pais vão falar assim? Ah, tá querendo virar santinho, é? Em vez de agradecer a Deus, em vez de louvar a Deus, ah, tá querendo virar santo, é? Qual que é o maior obstáculo dentro de uma família? São a própria família mesmo, os pais. Então eu falo assim, a coisa vai muito mais além daquilo que nós pensamos, irmãos. Muito mais além. Você tem que verificar a vida pregressa. Como que ele era? E como que ele está tendo comportamento hoje, após Cristo entrar na vida? Muitas vezes nós não analisamos isso. Sabe por quê? Isso é religiosidade. Religiosidade. Sabe o que é religiosidade? Não
Você nasceu nessa igreja, você não pode. Eu falo que igreja não salva ninguém, irmãos. O único que salva é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só Jesus, irmãos. Só Jesus. É por isso que muitas vezes Paulo também, ele foi muito religioso. Ele quebrou todos esses paradigmas quando ele perseguiu o povo de Deus. Mas ele quebrou esse paradigma quando ele escreveu o livro de Romanos, capítulo 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo: gente, renova a tua mente. Renove a tua mente. Não fique com aquela situação de viver aquilo que você aprendeu lá de uma forma errada. Mas ele está dizendo: renova a tua mente. Senão você vai sempre cantar aquela musiquinha, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vivi assim, morri assim, vou para o inferno. Por quê? Porque na realidade não quer mudar, gente. Não quer mudar. Nós temos que sair da mesmice. Nós temos que ter visões diferentes. Se nós não tivermos visão diferente, não adianta, irmãos. Não adianta. Sabe por quê? Quem é que mais impede para que as nossas visões sejam mudadas? É o diabo, irmãos. 2 Coríntios 4:4, por favor. 2 Coríntios 4:4. Olha o que está dizendo. E todas as vezes que vocês lerem a Bíblia, por favor, olha lá, nos quais o Deus está minúsculo. Quando Deus está minúsculo, é Satanás. O quais o Deus desse século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. Não foi os olhos, foi aqui, ó. É por isso que muitas vezes as pessoas não têm a capacidade de autoanalisar aquilo que ele está pensando ou realizando, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, a qual é a imagem de Deus. Gente, parece que a gente está falando, vai chovendo no molhado. Não é isso, irmão, que tem muita gente que não consegue entender isso ainda. Nós temos que parar, pensar e analisar que a nossa família é importante. Fala lá, você está ao lado da família, fala assim: ó, a nossa família é importante. Fala lá, nossa família é importante. Quantas famílias querem ir para o céu aqui? Vamos ver. De verdade, tem gente que vai até assim, né? Levanta bem alto, você quer ir para o céu? Mas tem um preço, irmão. Para você ir para o céu tem um preço. Tem um preço, irmão. Então eu falo que nós temos que ter, conforme lá, coloca lá Salmo 78, 3-8 lá, por favor. Salmo 78, 3-8. Olha lá. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Começa aí, ó. O que ouvimos e aprendemos é que contaram os nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Continua. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que o transmitisse aos seus filhos, olha lá, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, não lhe observasse os seus mandamentos. E o último versículo: e que não fosse
como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Ele está dizendo, vamos ensinar de uma forma excelente, não de um espírito inconstante, obstinado, mas vamos ensinar para que essas pessoas façam diferença, os nossos filhos façam diferença. Um pai que faz diferença é como o patriarca Jó. Ele intercedia todos os dias pela madrugada pelos seus filhos e clamava para santificá-lo. Nós precisamos de pais, irmãos, que aspira não apenas sucesso financeiro e profissional dos seus filhos, mas também que invista no êxito estudantil deles. Eu falo que vocês, pais, busquem prioritariamente a salvação dos seus filhos. Não basta ter filhos brilhantes, precisamos ter filhos salvos, amém, irmãos? Não basta ter filhos bem-sucedidos profissionalmente, precisamos ter filhos consagrados a Deus. Nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Eles devem ser criados para realizar o sonho de Deus mais do que nós. É por isso que eu sempre falo assim, eu amo mais o meu filho. Não, meu irmão, se você falou isso, você está pisando na pelota. Você ama mais a Deus. Mas como que? Tudo primeiramente a Deus. Sabe por quê? Porque os filhos devem viver para a glória de Deus, mais do que para a nossa realização pessoal. Um dia minha esposa orava assim, ó Deus, salva o meu marido para mim, para que seja um bom pai, bom marido. O pastor bateu assim, pode parar, essa oração Deus nem está ouvindo. Mas como? Como? Sabe por quê? Essa é uma oração egoísta. Sabe o que fala Tiago 4,3? Sabe o que fala Tiago 4,3? Vocês sabem ou não? Pedis e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Como? Eu estou pedindo egoisticamente para mim. Daí ela falou assim, mas como que eu devo orar? Senhor, salva ele para ti, para que ele seja um servo de Deus, um pregador da palavra. Estou aqui, ó. Pregador da palavra. E que ele possa realmente tributar toda a honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Essa é a matemática de Deus. Deus me ganhou e ela ganhou eu para ela. Você vê que coisa interessante? Essa oração é fatal, irmão. Se você orar desse jeito, você vai ganhar teu marido. Faz 10 anos que eu oro para o meu marido. Mas que jeito você está orando? Que jeito você está orando? Percebe? Faz 10 anos que eu estou orando para minha esposa. Como você está orando? Estou orando para os meus filhos. Como você está orando? Percebe? Eu falo uma coisa, irmãos. O pai é um homem que se empenha zelosamente na educação espiritual dos seus filhos. Novamente, lá de Deuteronômio 6,7. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar. O livro de Deuteronômio, irmão, diz que os pais precisam inculcar na mente dos seus filhos a palavra de Deus. Você deve falar assim, a tua mente é de Cristo. Lá em 1 Coríntios 2,16, ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? E quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês têm a mente de Cristo, irmão? Coloca a mão assim e fala assim, eu tenho a mente de Cristo. Profetiza, fala assim, eu tenho a mente de Cristo. No momento que você começar a profetizar que você tem a mente de Cristo, o diabo, cai fora. Cai fora.
Não é um ensino ligeiro, superficial, mas claro, sólido e constante, irmãos. É falar e continuar falando até imprimir na mente dos filhos as sagradas letras. Aleluias. Está amarrado, capeta. Eu falo que a educação espiritual dos filhos. Sabe por que eu falei que está amarrado? Porque muitas vezes, irmão, já queimou vários equipamentos aqui. É ou não é? Qualquer coisa, teu filho dá um queimado. Fala assim, ó Jesus, está tudo consagrado aqui em nome de Jesus. O inimigo não tem poder com esses equipamentos, não. Aleluia. Eu falo que nós temos que orar continuamente com nossos filhos. A educação espiritual dos nossos filhos é de responsabilidade dos pais. Não adianta falar assim, eu vou levar na igreja e os professores que se virem. Negativo. Tem que começar de casa. Tem que começar de casa. Tem uma menininha, diz que sabe toda a história. Cadê a Kelly, Renato? Olha lá. Se contar a historinha para Alice, a menina sabe tudo. Não é, professora? Sabe tudo. Quem conta mais história, a Kelly ou o Renato? A Kelly conta. Fala assim, essa menininha é um show. Vai lá, sabe toda essa história. Quantos pais contam a história para os seus filhos aqui? Vamos ver. Ixi. Ninguém se atreveu aqui? Só a Denise? Então fala assim com você mesmo. A partir de hoje eu vou fazer força para contar a história para meus filhos. Fala aí, vamos ver. Fala, Daniel. Tem que começar a contar a história. Amém, irmãos? Então eu falo assim, é responsabilidade, porque é bíblico, irmãos. Efésios 6,4 diz, criai vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu falo que o lar deve ser uma escola espiritual para os seus filhos. O lar, irmãos, é a trincheira onde a batalha espiritual pelos filhos é ganha ou perdido. É lá que você vai ver se os teus filhos estão realmente evoluindo ou não. Os pais precisam ter tempo para ensinar seus filhos. Orar pelos seus filhos, ouvir seus filhos, chorar com os filhos, celebrar com eles. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Em quinto lugar, irmãos, o pai é um homem que se esmera em ensinar na dinâmica da vida. Esse livro de Deuteronômio é fantástico, irmãos. Diz que os pais devem falar com os filhos andando pelo caminho, ao levantar ou deitar. Não se trata de uma pedagogia engessada, não, inflexível, enfadonha. Não, irmãos. Os pais precisam ter criatividade na abordagem, sensível na metodologia, firmes e consistência no conteúdo. Irmãos, como que você conta uma história para os seus filhos? Como que você conta a história para os seus filhos? Domingo que vem não perca. Vocês vão observar como contar história para os seus filhos. Domingo que vem. Quantas pessoas vão vir aqui domingo que vem para aprender? Gente, é sério. É sério. O que eu estou falando é sério. Domingo que vem vocês vão ver algo que vocês nunca viram acontecer nessa igreja. E eu estou crendo em nome de Jesus. E se vocês vierem, eu garanto para vocês que vocês ficarão espantadíssimo. Então eu falo aqui, os absolutos de Deus não pode ser relativizada. Ou seja, não podemos ver o mundo como o mundo quer ver. Não podemos mudar, irmãos. Tem dois perigos que são aqui apontados. O primeiro é mudar a mensagem. Nunca mude a mensagem.
A mensagem é um só. Não tente inventar. Não invente. Mas diga o que realmente é. O segundo é ossificar os métodos. Pegar a parte somente, aquilo que interessa. Não, irmãos. É por isso que muitas vezes as pessoas lêem um texto fora do contexto, se torna um pretexto para uma heresia. Nós temos que ler o texto, o contexto e entender aquilo que é na realidade. Eu pergunto, quando você levanta, você ensina os seus filhos a palavra de Deus, pelo menos a oração? Ah, não tenho tempo. Sabe por quê você não tem tempo? Você vai entrar 8 horas no serviço. Você já acorda 5 para as 8, assim. É verdade. Tem gente assim, ó. Tem gente aqui assim. Você precisa entrar 8 horas de serviço. Você fica marcando. Você está acordado. Mas quando está chegando 5 para as 8. E tem gente ainda que chega atrasado. Lá no Japão chegou atrasado, ó. Chama-se Kubi. Está fora. E como que você vai ensinar os seus filhos? Como você vai ensinar os seus filhos? Vai lá. Se você tem filhos, levanta, né? Vai lá, ora com teus filhos. Abençoa os seus filhos, mesmo que estiver dormindo. Impõe as mãos, você como sacerdote, ora pelos seus filhos. Ensina a palavra e não conceito humanista. Ensina pelo exemplo e não pela imposição. Ensina com leveza, não com rigidez. Você tem que aprender, menino. Eu vou te dar um castigo se você não decorar esse versículo. Você matou ele. É verdade, irmão. Você matou. O maior investimento dos pais, que os pais podem fazer na vida, irmãos, é o investimento que vocês fazem nos seus filhos. Sim ou não, irmãos? É por isso que eu tenho uma metodologia, irmãos. E muitas vezes as pessoas acham que eu cobro demais. Eu quero que as pessoas aprendam o discipulado para ele possa ensinar os seus filhos. Mas tem pais que não estão nem aí. Não estão nem aí, né? O que eu vou fazer? A maior alegria, pergunta lá para a tua família, a maior alegria para você é ver os teus filhos no caminho ou não? É ou não? Pergunta, mas de verdade, a maior alegria é você ver os seus filhos no caminho de Deus ou não? É verdade, irmão, a maior alegria. Porque tem pais que têm filhos nas drogas, na prostituição e tantas outras coisas. E eu falo, ele está desesperado, dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Minha filha está lá na prostituição, na balada, meu filho nas drogas, eu não sei mais o que fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não tivemos a capacidade de ensiná-los. E se hoje ele está na igreja, você tem que levantar as mãos e dar glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus, obrigado, porque um dia o Senhor mostrou ao meu filho, à minha filha, o caminho verdadeiro a qual ela ou ele deve seguir. Glória a Deus por isso. E para que nós possamos alcançar essa meta bendita, é necessário que os pais realmente sejam fiéis à palavra, homens de oração de valor. Pergunta para o homem, que tem um homem ao teu lado, pergunta lá, que tipo de pai você quer ser? Pergunta lá para o teu, pergunta lá, não tem coragem de perguntar para o homem que está ao teu lado? Hã? Pergunta para o homem que está ao teu lado aí, ó, olha lá, eu estou olhando aqui, ó, estou olhando aqui. Pergunta lá, que tipo de pai você quer ser? Olha lá, pergunta. Hã? Que tipo de pai você quer ser? Hã?
Charles Spurgeon, ele falou assim: os que nunca castigam os filhos não podem se admirar se seus filhos se transformarem em um castigo para eles. É forte, né? É forte, né? Os que nunca castigam os filhos não podem se admirar se seus filhos se transformarem em um castigo para eles. Essa que é a verdade, irmãos. Hoje é dia dos pais. É um dia para você se conscientizar realmente aquilo que você deseja ser. Quantas pessoas solteiras tem aqui? Vamos ver. Só isso, então tá bem, né? Só tem essas pessoas aí, solteiras, né? E se vocês estão solteiros, dá glória a Deus, porque se casar tá ferrado. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Brincadeira.